gente, boa noite. Mais um programa Laís em Dose Dupla, especialmente para você. E hoje um agradecimento especial para a nossa patrocinadora Coisas que eu sei, que inclusive mandou um brinde aqui pra gente, que vai ser sorteado amanhã no Papo Livre, que é um brinde do Dia dos Avós, que acontecerá no domingo. Então, já fica ligadinho, só vai estar valendo para quem estiver na live, tá? Online, comentando, compartilhando. É isso mesmo, amanhã no Papo Livre, né, amiga? Isso, não pega essa oportunidade, olha, gente. Eu já quero. Mas tu não é avó. Mas Só é pra avó. Abafa. E hoje iremos falar um pouquinho sobre Conflitos. Sobre muitas coisas. Hoje a gente tem um bate-papo sério, mas com uma pessoa muito engraçada. Tá, gente? Então fique aí que a gente já retorna. Tem lugares que alimentam e tem lugares que acolhem. No Essenza Restaurante, o dia começa às 6 da manhã, com um delicioso buffet de café da manhã, bebidas e sabores que despertam o melhor do seu dia. E no almoço, um buffet completo, recheado de pratos variados e ingredientes selecionados. Tudo isso em um ambiente moderno e climatizado. Entrada pela Avenida dos Bancos, ao lado da Caixa Econômica Federal. Essenza Restaurante, sabor que acolhe. E seja bem-vinda, Luciane Matsuda. Pode vir aqui gente? me abraçar. Ela é maravilhosa, pode entrar. Fique à vontade. Tudo bem, meninas? É um enorme ficar à prazer vontade. estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso, amor. É. E aí, como você está? Estou bem, né? Fiquei muito feliz com o convite, gostaria de agradecer. A Senti gente muito que agradece. lisonjeada, né, pelo momento, pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho do meu trabalho, da minha vida, né? Pra quem me conhece, vocês sabem como eu sou, mas eu tô tentando, tá? Não quero ser muito, vocês sabem. Quem me conhece, por favor, tá? Vamos tentar ser séria aqui. Assim como tá lá na legenda, advogada e psicóloga, sabemos que tem mais. Sim, sou docente também, dou aula na Faculdade de Direito e Psicologia, aqui na Faculdade Cruzeiro do Sul também, né? Então, aí, atuo como psicóloga, né, na Delegacia de Polícia Civil aqui da Vila dos Cabanos. Também sou advogada, também fui conselheira tutelar no município por um tempo. Então, assim, eu já atuei em diversas áreas, né? Isso para mim foi uma base muito boa, muito importante. E que me deu uma vasta, né, um vasto conhecimento em relação a diversas áreas, né? Tanto com mulheres, crianças, adolescentes, conflitos. E também, agora como docente, também está sendo muito bom para mim. E além disso, jogadora de beach tennis. Jogo beach tênis, nosso novo esporte, né? Tenho um filho atleta, tenho muito orgulho disso. Olha. Minha filha também sensacional no beach tênis. Então, assim, a família inteira, Sim. né? Meus sobrinhos também são sensacionais, isso pra gente é muito orgulho, né? Inclusive, a gente participa do torneio Nikkei, né? E assim, é muito bom para ter essa interação, né, dos japoneses com brasileira, nossa vida. E é muito importante, o esporte, ele tem sido muito importante. E eu fico muito feliz de ver meus sobrinhos, meus filhos, tendo essas oportunidades. E aí a gente entra para brincar também, né, para aproveitar esse momento. E acaba humilhando os outros, né? já deu uma pise nova na quadra. Mas vamos lá, Vamos Luciane. lá. Como foi que começou essa paixão pela... Foi primeiro direito ou foi primeiro a psicologia? Bom, eu iniciei primeiro com a psicologia, né? Aí cursei psicologia, depois eu me especializei em psicologia jurídica. E foi quando eu comecei a trabalhar no Conselho Tutelar por um tempo. E aí, posterior a isso, mas eu já cheguei a trabalhar também no CRAS, CREAS, projetos da SEMAS, né? Eu era até estagiária de psicologia na época. E depois, eu recordo quando acabou meu mandato no Conselho Tutelar, deu certo, né? Eu passei no concurso e aí consegui ir
trabalhar, né? Fui cedida para trabalhar lá na Delegacia de Polícia Civil. E lá eu trabalho com mediação de conflitos. E como é que funciona? Muitas das vezes, hoje em dia, realmente, as pessoas não conseguem mais se comunicar. As pessoas não conseguem mais parar para conversar, tentar resolver um conflito, né? Então, isso está sendo um mal na nossa sociedade, tá caótico. Quem vê Instagram, Facebook ou qualquer outro tipo de rede social, né, é comum a gente ver tipos de conflitos que poderia ter sido resolvido numa conversa simples, né? Então, quando chega esse conflito lá na delegacia, antes de ser gerado um procedimento criminal, eles passam comigo. Então, a gente tenta chegar a um acordo, né, entre as partes. Eu só faço audiência com as partes presentes para não ter parcialidade nem pro A nem pro B, né? E eu já sempre falo, a primeira coisa que eu falo, quando chega comigo, não tem o certo e não tem o errado. Só tem as pessoas que queiram resolver. Quem não quiser resolver vai fazer um procedimento criminal e vai dar um andamento no procedimento, né, policial. Mas quem resolve ele comigo, eu faço um termo de conciliação, eles cumprindo aquele termo, está resolvido o problema. Não vai ter procedimento criminal, não vai sujar o nome de ninguém, não vai ter gasto, né, futuros, porque tem um custo, né, acionar a justiça tem um custo. Então, tudo isso se evita na delegacia. E também evita, né, muitas coisas que chegam na delegacia que com uma conversa se resolveria. Mas como eu coloquei a vocês, é muito difícil hoje em dia as pessoas sentar e conversar para tentar resolver, né? Então, tem casos que chegam comigo, por exemplo, assim, olha, eu tô sendo muito ameaçado, a pessoa foi na porta da minha casa, quer me matar e... Chega assim, na delegacia. Aí o que a gente faz? Chama, intima a pessoa. Quando a pessoa chega lá, ela falou, realmente eu fui na porta da casa dele, mas eu fui cobrar ele, falou que ele me deve há tanto tempo, né? Aí eu falo assim, veja, você deve a essa pessoa. Custa sentar e dizer, olha, eu não tenho nesse momento, mas eu posso acertar contigo de te pagar assim, de fazer isso, de uma forma que tu consiga resolver um problema que você está criando, né? Então, diversas situações que vão chegando e que vão acontecendo, que com uma conversa se resolveria. É verdade. E assim, digamos, se a pessoa não quiser, digamos, eu chego, denuncio, quero ajuda e tudo mais, só que você vai, faz esse protocolo de chamar a pessoa. E se a pessoa se rejeitar, ela não querer, o que eu faço? O que eu posso fazer? Entendi. Se eu tô com as duas partes lá, uma parte diz assim, olha, eu não quero esse acordo, não aceito esse acordo, faz o procedimento criminal, né? Aí ela vai ter uma audiência no fórum, vai ser feito um procedimento. Vai ser mais longo, né? Dependendo, vai ser um termo circunstancial de ocorrência, que geralmente é esse que é feito. Então, com esse procedimento vai ter uma audiência lá no fórum, só que lá no fórum ela vai pagar alguma penalidade pro Estado, vai ficar com o nome constando naquele nada consta por um tempo, né? Isso tudo vai prejudicar ela. Então, o quanto antes a gente resolver aqui de uma forma menos, né, burocrática, é melhor. Porque ela vai ter a mesma audiência lá, só que lá ela tem um custo, na delegacia não. O intuito é resolver. E queria agradecer aqui também e já parabenizar ao meu chefe, que ontem foi aniversário dele, o delegado Guilherme Traudi, que ele conduz muito bem a Delegacia de Polícia Civil de Vila dos Cabanos. Um chefe sensacional. E, assim, ele me dá muita autonomia no meu trabalho. Isso é muito importante quando a gente tem autonomia para trabalhar. E queria agradecer muito aqui ele por essa oportunidade, porque se eu não tiver uma pessoa que esteja no comando, né, como o delegado Guilherme, seria bem mais difícil. E com ele realmente é muito bom, porque ele dá autonomia, ele faz com que se resolva, é uma pessoa muito solícita a todos, né, acessível a todos, isso é muito importante também para o nosso trabalho lá na delegacia fluir da melhor forma possível. Já chegou, assim, algum caso que tu ficou assim, meu Deus do céu. Não quero assumir. Vou ficar louca. Já, não chega quase todo dia, né? Chega. Mas chega, assim, casos que tu fala, não é possível isso. Não, isso não tá acontecendo. Gente, já chegou caso lá comigo de ter uma briga por causa do cachorro. Era uma separação, né? Era uma separação. E aí tava tudo resolvido entre as partes. E aí a pessoa disse, olha, eu queria o cachorro, porque eu que cuido. Aí a outra, não, o cachorro tu não vai levar, não. Gente, que isso? Quem cuida do cachorro? É ele que tem que levar, né? É coisas pequenas que viram uma coisa mirabolante. Às vezes a gente percebe que tem pessoas
porque elas estão ali, elas não querem resolver. Elas querem piorar o problema, entendeu? Então isso é muito perceptível na hora que tá fazendo audiência. Porque tem pessoas também que é sensacional, que chega lá e diz, olha, qual é o problema? É esse? Tá bom, então eu abro mão, eu resolvo. E eu acho muito bacana, porque parece que essa pessoa que abre mão de algumas coisas assim, não, se pra resolver isso, tá ok. Dá muito certo depois pra essa pessoa, como se sabe? a minha paz vale mais do que... Isso, eu falo muito. Na vida, muitas das vezes é melhor estar em paz do que estar certo. Porque tu pensa que tu tá certo, é o que eu quero, é o que eu... E aí na hora, cara, tu não tem paz. Então não vale a pena. É uma coisa que não vale a pena. Porque depende muito do ponto de vista de cada pessoa, De né? cada pessoa. O que pode ser pra mim, talvez não seja pra ela. Sim, é cada um. Por isso que eu faço questão de atender as duas partes. Se não tiver as duas partes, eu não vou escutar. Porque eu não vou resolver. Porque tu vai chegar com uma história. A outra pessoa chega com outra história. E aí existe a verdadeira história, né? Então, por esse motivo, eu preciso que elas consigam chegar a um consenso. Sabe? Porque a realidade é delas. Quem viveu aquilo foi elas. Então, elas precisam chegar com a proposta. O que eu vou fazer? Formalizar no termo, para que não gere procedimento criminal. E não prejudica ninguém, né? Melhora no nosso serviço, que não fica abarrotado de tantas coisas, porque tem diversas outras coisas que o delegado pode estar investigando, né? Furto, roubo, tráfico. E não fica preso a briga de vizinho, briga de... Enfim, diversos, né, brigas que chegam enlouquecidamente lá. Assim, qual um conflito emocional que pode ali gerar? Tu acha que dá para gerar um conflito emocional em ti, em questões de conflitos que podem chegar? Eu confesso para ti, assim, porque como eu sou psicóloga e lido diretamente com os conflitos, no início eu tive que criar alguns mecanismos de defesa próprio, como profissional. Por quê? Eu tive que introjetar que o conflito, aquele conflito ali, ele não é meu. Então, se eu carregar aquilo ali, eu vou adoecer, certo? Então, eu preciso com que aquelas pessoas sejam responsáveis pelos seus atos, pelos seus conflitos e assumam as consequências dos seus atos. Então, eu já sempre deixei bem pré-estabelecido. O conflito aqui é de vocês. A realidade, quem vai viver é vocês. Tem que ser de acordo com a vida de vocês, com o que vocês decidiram. Eu não vou lá e digo assim, tu é obrigado a fazer isso. Ou então, tu tem que fazer isso. Não. Eles precisam chegar a um consenso. E no momento em que eles chegam nesse consenso, né, eu formalizo num termo. E todo mundo assina. Descumpriu aquele termo, gera procedimento criminal. Não tem segunda vez. Não existe, vamos tentar de novo. Não, não tem. Se você não conseguiu cumprir com a sua obrigação mínima, né, então você agora vai ser acionado na justiça. Claro, com o agravante de ter descumprido aquele termo. Isso é muito bom. A gente está falando sobre essa parte da psicologia. Sim. Qual a diferença assim, da psicologia jurídica para a psicologia clínica? Muito legal, gostei da pergunta. Bom, a psicologia jurídica, ela geralmente atua na área com, por exemplo, como eu estou trabalhando com a segurança pública, com o Tribunal de Justiça. Então, a gente trabalha geralmente com pessoas, né, dessa parte que estão em processos judiciais, né, que acessa a justiça, acessa a segurança pública. Então, a psicologia jurídica, ela transita ali, né, de acordo com a lei. Fica como uma balança, fica ali junto com a lei. Psicologia e lei, né? A psicologia clínica é diferente. Psicologia clínica, tu vai buscar um psicólogo para que ele venha fazer em ti uma análise, uma terapia, para que tu possa te conhecer melhor, te reencontrar, conseguir lidar com teus conflitos, né? É totalmente diferente. Então, tu precisa de um momento bem mais centralizado para te conhecer melhor mesmo. Então, o psicólogo clínico, ele vai te ajudar a isso. Ele vai te dar embasamentos para que tu possa, né, saber lidar com diversas situações tuas, específicas, né, da tua pessoa mesmo, dos teus conflitos internos. Jurídica, não. É todo mundo no nível, traz a mesa, bora resolver. Isso aqui, se tu não fizer isso, tu vai ter uma penalidade jurídica, né? Porque eu acho que quando a gente já chega nessa parte, já tem um desgaste emocional muito grande, né? Quando a gente acessa a justiça, é um desgaste muito grande emocional, porque a gente vai lidar com um conflito muito grande. E querendo ou não, a delegacia é uma porta de entrada. Tudo que acontece, qualquer conflito que seja, delegacia, né? E aí a gente tem que estar preparado para receber essas pessoas, né? E é difícil, porque cada um quer vir com a sua verdade. E aí a gente precisa trazer aquilo ali e embasar numa lei. Já na clínica, não. Na clínica,
tu vai ter um auxílio, uma pessoa capacitada, um profissional que vai te ajudar, né, nesse processo, para te conhecer melhor, para te saber como lidar com aquelas emoções. Isso é muito bom. Quem faz terapia é sensacional. É porque preferiu escolher esse lado do que o lado clínico? Eu lembro, né, quando eu ingressei na psicologia, assim, meu primeiro semestre, eles demonstraram os ramos da psicologia. Aí, porque a psicologia são vários ramos. É hospitalar, é clínica, é jurídica, é empresarial, é trânsito, diversos. E eu recordo que eu cheguei e eu disse assim, eu vou ser dessa jurídica. Eu não sei porquê, mas o meu coração foi para lá. E quando eu entrei para trabalhar na delegacia, eu era só psicóloga para fazer audiência de mediação. E na época a delegada que estava na época falou, tu vai fazer direito. Falei, não vou. Para quem não sabe, uma curiosidade, eu tinha medo da polícia, tá? Eu caí ali de paraquedas, meu primeiro dia eu quero ir embora. Ei, não vou ficar aqui. Ela, não, tu vai ficar que tu vai acostumar. Mas se tu disser que tá me tirando de hoje de lá, eu vou chorar. Porque eu sou realmente muito acostumada lá. Mas quando eu cheguei lá, que ela disse, tu vai fazer direito, eu falei, não vou. Ela, vai, tu vai fazer direito. E aí ela me dispensava, assim, um horário para eu poder estudar. Aí eu fiz o curso de direito. Quando eu estava no segundo ano do curso de direito, eu quebrei o pé. E aí eu estava no hospital e eu vi que saiu um edital na Universidade Federal de mestrado em segurança pública. Aí eu disse, então eu tô aqui, eu sem fazer nada, né? No hospital, o que eu vou fazer? Eu vou me inscrever porque eu tô sem fazer nada. Foi um processo bem difícil de eu conseguir entrar, né? Tive que passar por prova escrita, prova oral, tudo. E na entrevista, que eram juízes, promotores, delegados, e eu, coitada, cheguei lá e disse, meu Deus, como eu vou entrar aqui? Mas fui. E aí deu certo. Passei no mestrado. Quando eu tava... Aí eu tava fazendo um semestre no direito e um no mestrado na federal. Não tava dando, eu tava ficar louca. Falei, gente, eu preciso trancar. Tranquei o direito. E continuei fazendo o mestrado. Quando eu concluí o mestrado, falaram assim pra mim, vai dar conta de voltar pro direito? Agora eu vou. Voltei. Era só isso que faltava. Era só isso que faltava. Eu voltei pro direito. Assim que eu terminei o mestrado, voltei pro direito. Terminei o curso de direito. Aí falaram assim, quem faz direito e não tem OAB, não serve de nada, né? O que eu fiz? Escondida a OAB. De todo mundo, ninguém sabia. Ninguém sabia. Me inscrevi escondido. Passei, foi uma loucura, né? Na época, assim, foi muito difícil porque eu morei 2 meses praticamente. Eu dormia 2 meses no hospital com a minha irmã. Minha irmã, muita gente que vai me assistir hoje conhece, a Cris. E fiquei um tempo com ela, 2 meses no hospital. Ela faleceu de câncer de mama, né? Inclusive, faço o que eu posso também com palestras em relação a isso. Então, perder minha irmã foi muito difícil. Minha irmã era mais nova. E durante esse processo, eu lembro que eu, no hospital mesmo, eu não tinha como estudar. Não dava, porque eu estava ali cuidando dela e eu dormia lá, né? Por 2 meses. Mas eu ainda tive a felicidade de falar para ela que eu tinha passado na primeira fase, porque eu deixei ela dormindo. Fui escondida lá na escola. Fiz a prova, foi até no Marista que eu fiz. Corri pro hospital, tipo, deixei ela sozinha dormindo. Eu cheguei no hospital, tudo falando, mano, tu nem sabe, eu acho que eu passei. Aí à noite conferi se tinha passado. Então, assim, né, queria aqui, né, deixar em memória minha irmã também, por isso. E foi muito bom. E aí agora, eu também já tinha concluído direito, passei na OAB, tudo. Aí do nada, eu disse, não, peraí, que acho que tá muito calma a minha vida. Tá muito pouco, tá muito pouco. Aí eu me meti agora, eu tô fazendo doutorado de segurança pública na Federal. Tô indo de novo, vida de estudante, que eu não tava nem acostumada mais. Aí tô indo para Belém de novo, porque a vida de estudante é sofrida, muito. Mas tô indo, né, novamente, estudando de novo, buscando me qualificar para melhorar, né, muitas coisas. Isso aí também para mim serve muito para referência para os meus filhos, que eu falo para eles que a única coisa que me fez conhecer diversas cidades, né, os outros lugares que eu tô conhecendo tudo, foi muito por meio do estudo. Então, assim, o estudo abriu portas para mim que eu não teria conseguido se eu tivesse ficado em casa sentada esperando cair do céu. Então, pelo estudo, eu apresento trabalho, já fui apresentar trabalho em Brasília, já fui apresentar trabalho em Florianópolis, já fui para Gramado, já fui para Salvador, já fui para João Pessoa,
Já fui pra Colômbia agora, muita gente sabe. Fala espanhol aí. É espanhol, né? Oi, estou muito feliz aqui. Buenas tardes, buenas noites. Foi muito bom, hein? Coisa digna. Vivendo a dignidade. Então estudem, né? Estudem. Se tem uma coisa que eu posso, né? Eu sempre falo isso para meus alunos na faculdade. Estudem. É o que a gente tem. Quem não nasce herdeiro, não ganha na Mega Sena, não casa com milionário, tem que estudar. Tem que estudar. Se tu quiser te dar o mínimo do conforto, é o estudo. É verdade. Né? Então isso é muito importante. Eu acho que isso foi o que me ajudou, que me fez... Assim, é muito bom quando eu tenho essas oportunidades de viajar, sabe? E eu falo, caramba, que bacana. A minha mãe disse, tu vai estudar. Né? Minha mãe nunca... Isso foi inegociável com ela. Tu vai estudar. E eu estudei, eu estudei. Eu tô estudando. E tô estudando. Porque ela disse, tu vai ser quando crescer e tudo. Gostava, né, eu queria ser dançarina do fruto sensual. Eu gosto disso, né? Do fruto sensual? Era, que veio, inclusive, festival de verão, né? Aí a minha mãe, vai estudar. Vou estudar, mas quando me formar, eu vou fazer um festão pro fruto sensual, se Deus quiser. Amém. Convida a gente. Tá? Claro que sim. Brega é um brega, mano. Não, eu sou muito do Pará, eu gosto muito daqui. Olha que eu já viajei por diversos lugares, sabe? Mas o Pará é outro nível, é o nosso país. Aqui é um país. É verdade. Né? É muito diferenciado, nós temos coisas excelentes aqui. Infelizmente, a gente muitas das vezes não valoriza. Sim. Mas, assim, o que a gente pode fazer para valorizar nossa cultura, o Pará, ele realmente é sensacional. Tem coisas que só acontecem no Pará. No Pará. Em A outro cultura lugar, aqui é verdade. jamais vai acontecer. Quando vem gente passear pra cá, eles ficam. Adora! O Pará é outro nível. Gosta de açaí? Amo. Gosto. Gosta mais de sair ou de sushi? Vamos para uma curiosidade. Uma curiosidade da Copa, né? Uma curiosidade da Copa, quando falei isso. Eu estava vestida de brasileira na Colômbia, torcendo pro Japão. Tipo, Nada a ver coisa com nada a ver. um aleatório de nacionalidades aí, né? Então, eu lembro que eu tinha amigas que chegaram do Japão quando tinha uns 10 anos. Inclusive, são parentes do teu namorado, noivo, né? Noivo, né? Thales? Ainda não, mas vai. Tá, é Eu isso. sinto, eu Aí, sinto. Thales, eu Eu tô joguei. sentindo. E aí, quando elas chegaram, né? Elas falavam muito do Japão. Eu falei, nossa, eu botei na minha cabeça nova, eu não sabia o que era casamento. Eu vou casar com japonês. Vou casar com japonês. Eu botei na minha cabeça que eu ia casar com japonês. Né que eu casei com japonês? Lindo, meu marido. E tem 2 filhos Tenho japoneses. 2 filhos, o Urió e a Rina, né? Aí meu marido, eu conheci ele quando eu tinha 15 anos. E aí quando ele veio, aí nós começamos a namorar e logo depois ele precisou ir pro Japão de novo, né? Foi pro Japão de novo em 2006, isso. Ele retornou para o Japão. Aí quando deu 1 ano e pouco, aí meu outro cunhado, o pai do Ken, né? Antônio Augusto, meu cunhado, ele trouxe ele, né, novamente para que ele pudesse assumir a gerência do Clube 1. Porque o Clube 1 era um clube restrito até então. Depois que ele abriu para todos, né? E aí o Minoru veio, trabalhou um tempo como gerente do Clube 1, só que aí veio uma crise mundial. E aí o Clube 1 chegou a ser cogitado de ser fechado. Para que isso não acontecesse, o Minoru assumiu, né? O Clube 1 criou a empresa dele e hoje funciona ali ao lado do Cabana Clube. E assim, foi um tempo bem bacana, né, pra gente também. Quem conhece o Clube 1 sabe o quanto essa empresa é comprometida em manter a qualidade da comida. Sim. Isso daí é uma coisa que a gente preza muito e foi muito bom. Acho que essas oportunidades, né, que surgiram na nossa vida, que senão acho que o Minoru tava até hoje no Japão, não sei nem como seria. O Clube 1 é referência. Eu particularmente gosto tanto do fettuccine. Ai, Não, lá tudo é bom, né? É. Tudo é bom. Mas o- Chapa. É bom do Clube 1 também a questão da variedade, Variedade. né? Porque o Clube 1, as pessoas acreditam que ele é só a comida japonesa. Uhum. Mas não, o Clube 1 tem lanche, o Clube 1 tem chapas, o Clube 1 tem diversas outras comidas, né? Claro, a comida japonesa nossa é um forte muito grande. Uhum. Mas assim, tem diversas outras comidas também, excelente. Só que tem pessoas, e principalmente as pessoas antigas que já conhecem de muito tempo o Clube 1,
que eles vão lá e já são tão adaptados àquele prato que eles não trocam pra ir variando. A gente é assim também. Não é isso? A gente só pede o mesmo sushi. Não é que as outras coisas não sejam boas. Mas é que a gente pede Mas a tão gente boa sempre que a tem. gente não quer trocar. Vocês sabiam que nossas cozinheiras já sabem até quem chegou? Pelo pedido. Ah, esse é o fulano. Só pelo pedido. Porque sempre pede aquilo, né? Sim. Então já conhece quem é. Como Então- é que tu lida com essa Deus. mil Utilidade. profissões? Deus. Utilidade, né? Porque também ajuda lá no Clube 1, né? Sim, Parte- muitas das vezes o pessoal me encontra lá pelo clube, eu faço questão de ajudar meu marido, né? Às vezes quando tem, principalmente quando tem, vem assim, Dia das Mulheres, Dia dos Namorados, Dia das Mães, quando tem aniversário, quando é final de ano, muita confraternização. Então a gente vai para ajudar, porque demanda, né, uma atenção. E muitas das vezes os garçons estão atendendo ali, mas não conseguem atender, dar uma atenção, né, naquele momento para outra pessoa que está chegando. E aí a gente fica ali para dar essa ajuda, né, para que a pessoa possa se sentir acolhida. Porque quando está cheio, realmente a gente precisa dar uma atenção especial. E aí tem gente que não entende, que me vem em todos os lugares, né? Sério, mas ela não tava ali, não? Tipo, Ah, ela... delegacia, mano. Sim, já chegou. O cliente falou, mas tu não é lá da delegacia? Eu disse, é. Chegou uma vez de um cliente me chamar. Essa curiosidade é muito bacana. E um cliente disse pro garçom, chama aquela moça ali, por favor. Aí, vim lá, né? Que houve? Aconteceu um problema? Eu disse, não, eu queria que tu me desse teu Pix. Porque eu vou pagar os 10% pra ti, que eu não sei se o dono daqui vai passar pra ti. Meu Deus! Ela é a mulher do dono! Meu Deus, tava com boa. conflito lá, agora tá falando meu marido, moça. Foi muito interessante. Não, é muito bom, né? Porque, digamos, até nisso a pessoa te conhece de todas as formas. Sim. No séria, no brincando, no sim. externo. E é maravilhoso. Eu tenho uma pergunta. Tu Diga. é muito risonha, tu é muito engraçada, muito brincalhona. Mas o que é que te tira do sério? Ah, quem me conhece, por favor, se mantenha em silêncio, tá? Olha, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Como eu já tô numa idade que na minha cabeça já tá bem avançada, hoje em dia eu faço tudo assim pra... Eu já tô vendo o mundo de outra forma, eu confesso a vocês, sabe? Antes eu me importava com muita coisa, eu me estressava com muita coisa. Eu realmente me importava demais com tudo. Hoje já não. Hoje eu tô vendo que a gente só vai viver um dia de cada vez, sabe? Sabe quando foi uma virada de chave muito importante pra mim, na minha vida, e eu sempre falo isso pra muitas pessoas? Foi a pandemia. Que eu vi que a nossa vida, ela é muito tênue. A qualquer momento, eu tô aqui, eu não sei o que vai acontecer quando eu sair daqui. Vocês é a mesma coisa, a gente não sabe, né? Então, depois da pandemia, muita coisa mudou. A vida se tornou uma coisa muito... Então, se tu tiver vontade de comer uma coisa, tiver vontade de viajar, tiver vontade de fazer uma coisa, faz. Não existe amanhã. Eu não acredito mais no amanhã. Ai, olha, amanhã eu vou me planejar, porque amanhã, depois da manhã eu vou fazer. Não, não vai ter. Se tu tiver que fazer, é agora. Eu tô com vontade, se eu sair daqui e der vontade de comer uma coisa, eu vou lá e vou comprar e vou comer. Ah, eu tô com vontade disso, eu desejei ter isso muito. Eu vou fazer, porque eu não sei mais o amanhã. Né? Então, hoje em dia... Muitas coisas me tiram do sério, sabe? Porque tem momentos que a gente lidar com pessoas difíceis é muito ruim. Pessoas que dificultam a vida dos outros é muito ruim. Hipocrisia, me deixa estressadíssima a hipocrisia. A pessoa que fala uma coisa e por trás é outra. Totalmente diferente do que tá mostrando. E o pior é rede social, né? Porque no Instagram tu vê uma coisa. Por trás, se tu conhecer, tu fica... Gente, é tudo mentira aquilo ali. Sim. Aí tu tem que ficar calada, né? Não, mas é engraçado que a pessoa acha que ninguém sabe. Sim! Né? Aí, Isso me estressa, hein? Isso me deixa com ódio. aí acham, mas todo mundo sabe. Sim. A gente isso. não perde Tá aí. nem tempo. Tá aí, se tiver uma coisa que me deixa... É hipocrisia. Tu acha que a rede sociais veio pra atrapalhar ou mais pra ajudar? Eu acho que a rede social, ela é os dois. Ela te ajuda muito, porque, nossa, que a gente consegue se conectar com pessoas, falar com pessoas assim que estão distantes,
conhecer pessoas, nos ajuda com muita coisa de estudo, né? Eu estudo muito também por questão de redes sociais, Sim. né? Isso ajuda muito, mas ela atrapalha muito a vida da gente. Porque, olha só, vocês já prestaram atenção? Eu sempre falo isso para meus alunos. Nós, hoje em dia, raramente a gente consegue ter essa conversa. É porque nós estamos num programa. Porque se a gente tivesse, a gente estava no celular. A nossa vida é mais no mundo virtual do que no real. Né? Sabe quando foi um dia que eu percebi assim, que eu falei, nossa, olha que diferença. Uma vez faltou energia, eu e o Uriel em casa, os dois com o celular descarregado, a gente teve que inventar brincadeiras. Porque não tinha nada pra fazer. Aí quando voltou a energia, a gente falou, que bacana, né? A gente conversou, a gente inventou brincadeiras que não inventava há muitos anos, né? Fazer aquelas sombras, mexer com fogo. Isso daí coisa que eu não fazia assim há anos. E aí eu disse, que bacana, né? Então aí muitas das vezes aí a gente tenta dar aquele estalo, dizer, opa, tem que tirar um pouquinho do celular, porque a gente fica muito no celular, né? E hoje em dia eu tava até vendo no Instagram, ontem eu vi isso aí, muitas crianças e jovens começaram a apresentar um comportamento agressivo quando tira, né, o celular. Muitas mães estão tendo dificuldades com telas, né? Mães de crianças atípicas sabem o quanto isso tem sido prejudicial. Né? Nós pensamos assim, não, bora dar que o menino fica quieto ali no canto, mas prejudica bastante, né, essa formação. Eu, que sou dos anos 90, né, da década de 90 lá, não tinha, eu vi surgir, né, essas vezes, não tinha. Então tu tinha que inventar a brincadeira, tinha que brincar na rua, tu tinha que estar com os amigos, tu tinha essa realidade, né? Uma hora dessa eu tava pendurada em árvore, pegando fruto. Toda suja, As crianças hoje em dia não sabem o que é brincar de queimada ou taco, mano. Taco, eu fazia campeonato na rua, mamãe odiava. Mamãe dizia, meu Deus, essa menina não brinca de boneca, não sei quieta não. Eu queria brincadeira que era taco, subir em árvore pra pegar a fruta, mexer com o vizinho nos quintal, era muita confusão. Mas ela é demais, Eu né? vivi. Ai, mano, quem soube viver foi tu. Vivi. Foi muito bom. Não, o assim. bom é que a gente fala que a gente é nova, né? Que a gente não passou por essa fase, isso aqui. Mas não. Essa que é do interior, né? Que ela fala que ela é do interior. Eu sou do então interior, ela viveu. gente. Eu sou interiorzão. E querendo ou não, é muito bom. Garapé-Mirim. É muito bom. É muito bom. Que tu cria vínculos de uma forma que tu nem imagina. Sim, sim. Eu tenho muitas famílias em Barcarena Sede que eu tive muito convívio, porque naquele tempo a gente ficava... Eu lembro que minha mãe tinha que vir trabalhar aqui, na época era o SESP, a Codebá ainda, sabe? Hospital Municipal de Agamarã, né? Naquele tempo era o Hospital da Funasa. Minha mãe vinha trabalhar e para voltar era carona. Então eu ficava na casa de uma família, ficava na casa de outra família, né? Diversas famílias ali, tradicionais antigamente, cuidavam de mim. E hoje eu tenho um respeito, uma gratidão muito grande por isso. Você é nascida mesmo aqui em Barcarena? Nasci em Barcarena, nascida em Barcarena. Você viu todinho crescer aqui a vila. Minha primeira escola, Tio Patinhas. Meu Foi Deus. com a tia Benta brigando com a gente. Quem me levava pra escola na época, né? Assim, eu já ia pra escola, então assim, pequenininha. Aí quando eu sempre que eu falo que eu nunca morei onde eu estudei. Porque quando eu estudei de Patinhas, né? O ensino infantil, educação infantil, acho que até a primeira série. Depois eu vim estudar aqui pro Anglo-Americano. Então já tive uma outra realidade, a gente já vinha estudar aqui pro Anglo-Americano. Aí quando eu consegui, que eu mudei pra cá, pra Vila dos Cabanos, eu já estava em Belém fazendo faculdade. Então eu nunca, né, praticamente nunca morei onde eu estudei. Morou. Como tu conseguia conciliar, assim, a tua vida? Porque tu já estava casada quando tu começou a faculdade de Direito ou não? Quando eu fiz psicologia, eu formei psicologia em 2008, dezembro de 2008. Né, eu já namorava o Minuru. Quando foi em fevereiro de 2009, eu engravidei do Urió. E da Rina eu engravidei em 2012, né? E, de fato, conciliar... Quando eu fui fazer direito, eles ainda estavam pequenos. Eu comecei no direito, eu acho que em 2016, eu acho que eu comecei direito. Acho que foi isso. E aí, em 2018, mestrado. Então, assim, a Rina era bem pequenina, né? Então, graças a Deus, eu acho que eu acertei demais no pai que eu dei para meus filhos. Isso aí
o Minoru é sensacional. Foi o melhor pai que eu poderia ter dado a meus filhos. Deus me abençoe e eu dei, porque ele sempre foi assim um pai sensacional. Fica com os meninos, ele me incentiva muito a estudar, né? Eu fico, muitas pessoas quando me encontram, tu viaja assim sozinha, teu marido não fala nada. Eu falo, gente, porque pra mim vira uma coisa tipo normal, né? Tem muitas mulheres que são privadas de estudar, de se qualificar, de ter um bom emprego, justamente porque o marido não deixa, porque precisa. Eu também tenho que cuidar da casa, mas a gente vai se virando como pode. Todo mundo se ajuda, né? Mas eu não preciso parar de estudar, eu não preciso parar de apresentar trabalho, de viajar. Isso daí, graças a Deus, ele é a melhor rede de apoio que eu poderia ter com meus filhos. Sem ele, eu não iria conseguir fazer muita coisa do que eu consigo fazer hoje. Ia ser bem mais difícil. Mas ele é um pai sensacional. Falo pra ele, gente, assim, não sei, acho que Deus o livre, né? Se a gente tivesse que um dia desse mais certo. O menino vive muito com ele. Ele é muito um pai sensacional. Então, isso aí, pra mim, né, meu coração fica muito tranquilo. Então, o que me permite conciliar estudo, viagem, é eu ter dado aos meus filhos o melhor pai do mundo que eu poderia ter encontrado para cuidar muito bem deles e ser essa pessoa incrível, né, na nossa família, que ele é a base da nossa família. Perfeito, uma rede de apoio hoje em dia que, como tu disse, muitas mulheres não têm um parceiro. Não tem. Enfim, muitas mulheres, a gente já trouxe uma psicóloga aqui que ela é dessa área de mais ligada a mulheres, né? Direito das mulheres. Aí ela falou questões sobre essas coisas de conflitos. Sim. Aí eu queria saber, chega muito pra ti relação de casal? De mulheres, casais, é muito difícil. Eu confesso a vocês, sabe o que é mais difícil pra mim? Quando eu chego e eu falo muito... Acho que a primeira frase, quando eu vou me apresentar pra essas mulheres, quando elas começam a brigar por esse príncipe encantado que elas têm... Calma que eu tô sendo gravada, vocês sabem. Então, assim, quando as mulheres chegam na delegacia brigando por um homem que expôs elas naquela situação, pra mim, eu já digo assim, é constrangedor pra mim, como mulher, ver vocês duas passando por essa situação, por um homem que nem aqui está e que ocasiona todo esse conflito. Porque se ele te desrespeitou aqui, ele vai te desrespeitar ali. Ele não respeitou ninguém. Porque... assim, é muito difícil tu ver uma chorando magoada porque tá naquele casamento, né, de anos, e o homem já tá com uma outra pessoa e aquela pessoa às vezes nem sabia, porque ele diz, não, eu moro lá, mas eu não vivo mais com ela. Eu tô assim só mesmo porque, entende? Mas no fundo está, porque a outra consegue provar pra outra que ele tava com as duas no mesmo tempo, dá o presente para as duas, o mesmo presente. Gente, vira um caos nessa sala. E eu fico, epa! Eu gosto que elas esclareçam isso lá, sabe por quê? Porque tem muitas mulheres que movidas pela raiva, pelo ódio, pela paixão, elas acabam cometendo um crime, ela fica presa, ela vai ter um nome sujo, ela vai ser prejudicada e o homem tá aí. Tranquilo. Beleza, na rua, vai arrumar outra, não vai acompanhar ela, não vai na porta do presídio atrás dela, né? Então, tudo isso, eu sempre gosto de deixar muito explícito para elas, para que elas comecem a ter a tomada de consciência, que isso é o mais difícil para a mulher que passa por esse tipo de violência. Violência psicológica, né? Violência física é aquele horrível, que elas chegam machucadas, que faz o procedimento, que hoje em dia é uma ação pública incondicionada, então chegou uma mulher, sofreu uma violência, é feito o procedimento, independente dela querer ou não, porque geralmente faz todo um procedimento criminal, envia para a justiça, é feito todo um processo, aí chega lá uma mulher, chega lá com o delegado, eu queria tirar queijo, eu não quero que aconteça, eu só queria que a polícia desse um susto nele, não era para prender. E a pessoa toda quebrada. Toda quebrada. Infelizmente, mas isso daí é todo um contexto, sabe? Eu não julgo ela porque ela passa por uma situação que muitas das vezes ela pode ser dependente financeiramente, emocionalmente. Tem diversas coisas que acontecem que faz que ela fique presa naquele ciclo, né, da violência. Então é muito difícil lidar com tudo isso. Essas mulheres carregam muitas dores que elas já pensam que aquilo é comum. Uma mulher dessa, se tiver uma oportunidade como eu tenho, por exemplo, de viajar, de estudar e tudo, essa mulher não vai nem saber lidar com isso. Porque é uma oportunidade que ela nunca viveu, outra realidade. Eu não tenho como comparar a vida delas com a minha. Mas é uma coisa que eu sempre falo para elas.
volta a trabalhar, Cuida de estuda, te cuida, né? Isso é importante para ti. E fazer com que ela comece a ter aquela tomada de consciência para que ela realmente reflita a forma que ela tá, a forma que tá a vida dela, para que ela possa ter essa virada de chave. Senão ela vai viver presa naquilo que não agregou em nada na vida dela. Aí, quando elas já estão assim, bem, com uma idade mais avançada, elas falam: quantos anos da minha vida eu desperdicei com uma pessoa que nunca me valorizou, com uma pessoa que nunca cuidou de mim, que nunca cuidou da nossa família. E o tempo não para. Eu não posso voltar mais para viver o que eu deixei de viver. Por isso que eu falo, o que tiver que viver tem que ser agora, porque eu não tenho o amanhã. Eu só tenho o agora para viver, né? É verdade. Gente, tá um clima assim, meu Deus, o que a gente faz, meu pai. Mas fique com a gente vai entrar num rápido comercial e voltamos com Mito e Verdade. Há 17 anos, a Anubis Imóveis vem realizando negócios com confiança e segurança. Oferecemos serviços de compra e venda, aluguéis, administração de imóveis e muito mais. Somos especialistas no mercado imobiliário. Oferecemos atendimento personalizado e soluções completas para nossos clientes. Agende agora mesmo com um de nossos corretores. Anubis Imóveis. Voltamos! E vamos para o Mito e Verdade. Ai, meu Deus! Vou pegar aqui. Tá. Aí Vamos quando lá. você achar que é mito e verdade, você mostra pra eles, né? Babado. Ali é mito. Só virar, né? É. Tá bom. Vou fazer a primeira pergunta. Todo conflito precisa ir para a justiça? Não necessariamente, é mito. Né? Eu acho que se as pessoas conseguissem minimamente sentar e conversar, não haveria necessidade de acionar a justiça. Eu acho que muitas das vezes o que falta para as pessoas de verdade é a questão da consciência. É porque às vezes o ser humano está tão egoísta, ele só pensa em si. E para que a gente tenha um bom retorno numa situação de conflito, eu tenho que aprender a ceder. Né? E no momento em que eu busco ceder de alguma forma, a outra parte cede também e o conflito se resolve. Nem precisava chegar até a gente. Né? Isso é muito importante para que as pessoas saibam que ela consegue se ela quiser. Mas a maioria, infelizmente, não conseguem ter essa consciência. E acabam indo acessar a delegacia, a justiça. E muitas das vezes, aquele que faz esse acesso, na hora que começa a botar tudo lá, né, na hora da mediação, eles percebem. Poxa, se eu tivesse, né, feito isso, eu tinha resolvido. Mas nem isso conseguem. Então Vai conversar. Então vai mito. Conversar. Vamos ter consciência para que a gente consiga minimamente conversar e resolver os conflitos que nós geramos. É verdade. Sim. Você acha que a mediação é apenas para casais? Não. Jamais! Não. Olha, chega comigo, é conflitos de família, é de vizinhos, primos, tios, é de pessoas quando ocorre um acidente de trânsito, é de pessoas que nem se conhecem. Tipo, uma coisa que eu sempre falo muito para meus alunos, quer ver uma coisa que gera muito conflito? E muitas pessoas que assistir isso vão se identificar. Quando a gente tem um patrimônio, por exemplo, tem uma moto. Gente, a gente não vende moto no meio da rua. A gente faz um procedimento, a gente faz um contrato de compra e venda, a gente vai no cartório, a gente vai no Detran, passa o nome da pessoa pra moto, né, pro veículo. Olha, eu vendi pra ti, eu tô passando a propriedade desse bem pra ti. Porque eles vendem na rua. Fulano, quer comprar uma moto? Também moto. Quando depois vou na delegacia, olha, tá pegando muita multa a minha moto. Aí, Quando vai ver, não tá quando nem- vai ver, ele já vendeu pra um terceiro, que vendeu pra um terceiro, que não sabe nem onde tá a moto. Vira uma confusão.
Então, cuidado com esses contratos de boca que vocês fazem na rua. Que isso dá muita dor de cabeça na delegacia. Pronto, olha eu. Uma dica pra você. É uma dica, uma dica. Eu me perdi, amiga. Quem procura ajuda psicológica é uma pessoa fraca? Mito. Meu Deus, eu dou mito aqui. Mito. Eu acho que ela é forte. Sim. Porque quando a gente está precisando de ajuda e quando a gente tem a coragem, a atitude de buscar ajuda psicológica, né? É no momento que a gente mostra que a gente é bem forte em perceber que a gente naquele momento não está sabendo lidar com aquilo. Então eu vou procurar alguém que vai me ajudar a lidar com aquele problema. Então eu acho que a pessoa ela não é fraca não, ela é forte por isso. Vamos agora para a área da conselheira tutelar. Ui, ex-conselheira. Ex-conselheira. O conselho tutelar pode tirar qualquer criança dos pais? Mito. Conselho tutelar nem é para tirar a criança dos pais. A gente precisa, primeiramente, verificar se essas crianças sofreram uma violação, né, de direito. E aí sim, nós temos que fazer um encaminhamento, acionar a justiça e chegar assim, Ministério Público, Defensoria, Poder Judiciário, delegacia. Olha, essa criança está sofrendo uma violação de direito. Eu estou aqui para que garanta que esses direitos sejam garantidos para que ela cesse, né, acabe com essas violações. Perfeito. Separação dos pais sempre prejudica os filhos? Verdade. Sim. Vocês querem ver uma coisa que eu sempre falo, e eu acho que eram umas coisas mais difíceis que eu via no Conselho Tutelar? Muitos pais usam as crianças, sabe? Na briga deles, para atingir. E é muito difícil essa separação quando tem esse tipo de situação. Ah, tu não quer fazer isso, então amanhã tu não vai poder pegar a criança. Ah, então não vai mais poder pegar a criança. Aí a justiça determina com que pega a criança no final de semana, né? Estabelece tudo, aí começa a briga da família. Porque ou a mãe arruma uma outra pessoa, o pai arruma outra pessoa, eles não aceitam esse novo relacionamento, aí começa a usar a criança. Não, tu não vai mais. Meu filho, tu não vai mais ter acesso ao meu filho. Né? Que não aceita aquele novo relacionamento. Então tinha muito isso. E assim, a separação na fase da adolescência é tão difícil. Sabe por quê? Porque o adolescente, quando ele é filho de pais separados, ele vai com a mãe não permite uma coisa, mas ele vai com o pai permite. Aí ele começa a usar aquilo a favor dele. E aí ele tá naquela fase de transição que ele não é nem criança mais, mas também não é adulto. Então ele pega essa fraqueza dos pais. Os pais precisam minimamente sentar e decidir. Porque quando um pai tira a moral do outro, isso daí é um combinado que eu tenho com o Minoru desde quando nós decidimos ter filhos. Então, por mais que naquele momento eu não aceite a forma como ele tá repreendendo os meninos, ou a gente não fala naquela hora na frente. A gente espera um momento só nós dois pra gente falar. Poxa, eu não gostei, né, da forma que tu brigou com fulano, tal, eu não gostei e tal. Só que a gente conversa juntos, né? Na frente dos meninos nunca. Se ele chamou a atenção e se ele falar A é A, não adianta vir me pedir. Todo mundo já sabe lá em casa. Então, pais separados é muito difícil. Todos, né? Eu sou filha de pais separados, né? E eu tive a sorte do pai da minha irmã me criar. Então, isso daí foi muito bom pra minha vida. Mas eu fui filha de pais separados e eu sei que tem coisas que nunca se fecham. Cicatrizes que nunca vão fechar, né? Eu tenho uma outra realidade, sabe por quê? Porque hoje meus filhos veem pai e mãe juntos. Eu vejo meus filhos ter uma realidade que eu não tive. Então eu acho muito bacana. Eu disse, caramba, é legal, né? Ter pai e mãe juntos, que eu não tive. Meus filhos, graças a Deus, têm essa oportunidade. Perfeito. Agora a gente vai para um bate-bola rapidinho. A gente vai falar uma palavra e você fala também outra palavra. Tá. Que vier na sua cabeça. Na minha cabeça, uou! No caso, complete a frase. Justiça é... Justiça é... verdade. Família é... Tudo. Saúde mental é... Amor próprio. Conflito é... Devastador. Perdão é... E... eu ia falar, parei. Quem me conhece sabe, porque quando falou pra mim, Lu, perdão, que perdão é Deus. Perdão
É importante perdoar. Ser mulher é... Ser mulher é outro nível, é dignidade, é muito bom ser mulher. Minha maior inspiração é... Minha mãe. Quero ser lembrada como... Eu vou falar sério, tá? Eu quero ser lembrada como uma pessoa que pôde contribuir de alguma forma na vida de algumas pessoas, né? Que pôde ser lembrada como uma pessoa que leva alegria, sabe? Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de rir, eu gosto de tudo muito espontâneo. Eu não gosto de nada mecânico, eu não gosto de nada muito formal, eu gosto de tudo livre, eu gosto de, né? Eu quero ser lembrada assim como uma pessoa que as pessoas chegam, eu digo, essa menina vem pra rir. É alegria, é rir. Mesmo quando tá tudo difícil, a gente vai rir, né? Então, eu quero ser lembrada dessa forma pelas pessoas que convivem comigo e têm a oportunidade de ter minha amizade, de ser meus alunos, de ser meus colegas de trabalho, ser meus colegas de faculdade. Eu quero ser lembrada da melhor forma possível, de ter contribuído, de ter ajudado de alguma forma, porque eu acho que é isso que a gente deixa, né? Eu sempre falo aos meus filhos, eu não vou deixar para vocês patrimônios, nem tenho como fazer isso, mas o mínimo que eu deixar para vocês da integridade, da ser uma pessoa íntegra, de caráter, o estudo é o que eu quero deixar para vocês. Então, eu quero que lembrem de mim sempre dessa forma, uma pessoa que vocês podem contar comigo no momento em que precisar. É isso. Maravilhoso. Obrigada. Aqui no programa tem um momento que é Conselho de Ouro. Mas a gente vai te agradecer e Tudo acaba. você vai dar o conselho de ouro no final. Tá Então, ótimo. Tudo lindo, tudo lindo. mais uma vez, obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Foi um bate-papo incrível, a gente Foi. nunca riu Te tanto amou. na nossa vida. Te amou cada momento. Olha, eu estou séria, hein? Quem me conhece na rua sabe que, nossa. Mas foi muito bom te Obrigada. conhecer um pouco mais. A gente gosta muito do Clube 1, tá? Sim, Deixando lá. Clube 1. Convite já. Olha, Clube convite. 1. Então é isso, tá? Quer falar alguma coisa, amiga? Não, assim, queremos agradecer mesmo a oportunidade de trazer. Sei que você é muito ocupada, tem muitos trabalhos. E assim, a gente sente uma honra em você disponibilizar o seu tempo para contribuir com esse nosso programa, né? Ah, é muito É legal. algo que está recebendo mulheres que encorajam. E a sua história é uma história que inspira, uma história que não foi fácil. E hoje você está sendo uma inspiração pra gente, pra todo mundo que tá assistindo. Nossa, baby. muito bacana, me sinto muito lisonjeada, né? Fiquei muito feliz com o convite e espero que eu possa ter contribuído, ter sido uma coisa bem Demais. descontraída, né? As pessoas que me conhecem, né? Claro, eu falo assim, eu já abri uma vez uma live e quando eu vi os comentários, eu fiquei logo pensando, se tiver comentário, o pessoal vai entrar em peso nisso aqui e vai fazer cada pergunta aleatória, né? Mas assim, fiquei muito feliz com o convite. Queria agradecer vocês, foi muito bacana, uma tarde bem legal mesmo, que eu pude falar um pouquinho do meu trabalho, da minha família, né, dos meus amigos. Espero que... E já me deixo à disposição, né, quando precisar de mim para qualquer outro tema, qualquer outro momento que a gente possa ter também, de falar de algum assunto, eu estou à disposição. Porque a gente sempre acha um jeito, né? Eu sempre falo, eu gosto muito de ministrar palestras. Então, eu lido muito com isso, eu gosto bastante. Então, isso para mim é muito importante. Então, um convite aqui num programa desse está sendo sensacional, com mulheres maravilhosas, né? Fiquei muito feliz, né, de estar com vocês e poder viver esse momento, essa tarde bem bacana, né? Maravilhoso. Então é isso, gente. A gente só fica ligadinhos na nossa programação semanal, que começa na segunda com o Chefe em Casa, na terça com o Cabanos Connection, eu sempre esqueço. E na quarta tem nós, lindas e maravilhosas, Laís e Dose Dupla. Na quinta, Papo Livre, né, amiga? Isso, e fiquem ligados que no Papo Livre vai haver o sorteio Da sexta. da sexta do Dia dos Avós no domingo. Então fiquem ligadinhos, não perca isso, pelo amor de Deus. E agora, o Conselho de Ouro. Você olha pra essa câmera lá e fale Se o seu eu puder dar um conselho a vocês,
estude. Para que você possa alcançar todos os seus objetivos na vida. E o outro conselho é: aproveite a vida como se não houvesse amanhã. Porque nós não sabemos se vai chegar o amanhã. Então, tudo que você tiver vontade de comer, fazer, viajar, lazer, passear, faça. Porque o amanhã, não sei se vai chegar. É isso, beijo. Obrigada. Tchau. Você que acabou de acompanhar mais um conteúdo aqui da Cabanos TV, não deixe de deixar o seu like, o seu comentário e também compartilhar esse vídeo, né, Salom? Afinal de contas, você ajuda a gente a continuar esse trabalho aqui, trazendo conteúdo de qualidade para você. Afinal de contas, na Cabanos TV, Mais que conteúdo, é identidade.